Salmo de número 46, o tema hoje é Deus está conosco. Deus está conosco. Se você pode, coloque a mão no coração aí e fale em voz alta. Deus está comigo, batendo assim no peito, sabe? É como que um recado para a sua alma que talvez esteja em angústia, preocupado, ou mesmo que esteja alegre. Reforce aí. Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. É importante que você fale em voz alta e firme na palavra, na expressão Deus está comigo. Firme aí. Se você pode, acompanhe o Salmo de número 46 conosco, se não, lendo, se não, ouça com atenção o que diz a santa palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Mais uma vez, Deus está comigo. Eu estou falando agora aqui, colocando a mão no meu coração e dizendo, Deus está comigo. Não temas, alma minha, porque você anda tão apreensiva, hein, dentro de mim. Descansa, espera em Deus. Que agonia é essa? Fica quieta aí, rapaz. É isso que o Espírito Santo está falando conosco nesta oportunidade. Deus está conosco. Que palavra tremenda. Dá vontade da gente ler novamente e ler de novo. Salmo de número 46. Hoje a palavra, nós vamos meditar em alguns versos desse salmo tão conhecido e que traz uma mensagem tremenda. Parece que a gente já não é o mesmo depois que lê esse salmo com atenção. Mas o salmista, ele chega aqui diante de todos e ele usa algumas expressões que fortalecem muito a nossa fé e às vezes passa desapercebido numa leitura rápida. E eu quero, com você, meditar em cada verso, ou pelo menos em alguns versos. Olha só, o verso primeiro me chama a atenção quando o salmista ele diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Só aqui se eu começar a falar, eu falo até a hora da oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O salmista está dizendo aqui, ó, Deus, para mim, ele é sinônimo de refúgio. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. O salmista está dizendo, em outras palavras, assim, ó, em Deus eu encontro refúgio, em Deus eu escapo do perigo iminente.
Em Deus eu escapo das astutas ciladas do diabo. Em Deus eu estou seguro. Mas ele não diz só que Deus é refúgio, mas ele diz também que Deus é para ele uma fortaleza. Em outras palavras, ele está dizendo, em Deus eu recarrego as minhas baterias. Em Deus eu recarrego as minhas forças para continuar na guerra. Aleluia, Deus está conosco. E ele fala, parece querendo trazer com ele os seus ouvintes, porque ele diz, não só Deus é meu refúgio, minha fortaleza, mas ele diz assim, Deus é nosso. É como que ele dissesse assim, perceba, você que ainda está desatento, é em Deus onde eu encontro refúgio, eu me amparo diante do perigo, é em Deus onde eu tenho forças suficientes para continuar na guerra. O salmista, ele está mostrando que em Deus é o lugar melhor de você estar. Em Deus, você não só deve estar, mas você deve permanecer. Aleluia. Essas expressões militares nos apontam aos versos lá no finalzinho, que vai nos mostrar que Deus sim está conosco no meio desta guerra. E já que estamos falando em guerra, você pode ser até ferido nesta guerra, mas você nunca será destruído. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Ele é refúgio, fortaleza. Venha comigo e entenda isso. Aleluia. Eu posso até, de um momento para outro, dizer eu não consigo, mas eu tenho uma convicção em Deus que jamais eu serei destruído. Ele continua. Eu fico pensando aqui, irmãos, olha, palavras dessas não podem sair da cabeça de um homem de jeito nenhum. São profundas demais. E ele diz aqui, ó, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, eu não vou ter medo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, eu aprendi a enfrentar as surpresas mais desagradáveis da vida. Eu aprendi a suportar em Deus as mudanças mais desagradáveis. É como que o salmista estivesse dizendo assim, ó, eu vi dar errado tudo que eu tinha certeza, ou eu vi dar errado aquilo que eu tinha certeza que iria dar certo. Não sei se já aconteceu isso com você. Mas mesmo assim, eu vou dizer aqui, mesmo que as estruturas se abalem, mesmo que eu ache que eu não tenha capacidade de suportar, eu vou dizer em alto e bom som, eu não temerei, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus está com você. Por isso que eu peço que você compartilhe. Eu queria que essa voz ecoasse os quatro cantos da terra. Alguém precisa ouvir isso. Deus está com você. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Não temas, aleluia, mesmo que as coisas não estejam acontecendo conforme você preveu ou você deseja, mas Deus está com você, eu não tenho dúvida. Não temas.
E esse não temer nos dá força para enfrentar muitas situações na nossa vida. De um lado, nós não temeremos os abalos nas estruturas mais sólidas da terra, como os montes, né, os mares, tal, como ele fala aqui. Mas nós só não temeremos isso se, por outro lado, nós estivermos diante de Deus e diante de Deus com um temor à sua santidade e ao seu poder. É mais ou menos assim, ó. O temor a Deus nos faz enfrentar os temores do mundo. Perceba quão profundo são essas palavras. Eu vou repetir. O temor a Deus, o respeito às coisas de Deus, a devoção às coisas de Deus. Aleluia. Lhe dá força para enfrentar os temores do mundo. Por isso que ele diz, eu não vou temer. Eu não vou temer. Aleluia. As mudanças mais desagradáveis. As coisas que eu não contava que ia acontecer e aconteceu. Ele diz ainda, verso 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, mesmo que eu veja a imagem da destruição, eu não temerei. Imagina as trombas d'água. Verso 4 e 5, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Apocalipse capítulo 22 vai falar de uma água que corre do trono de Deus. De um lado nós enxergamos as águas destruindo tudo, trazendo alvoroço, as trombas d'água, trazendo agora caos por onde passa. E de alguma forma nós somos atingidos. Mas do outro lado a gente vê, aleluia, uma água que edifica. Uma água que traz paz. Uma água que varre toda a impureza do nosso coração, porque ela sai do trono de Deus. Ela que edifica as coisas de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra aqui é pelo que não temeremos, pelo que não temeremos. O verso 7 continua nos confortando, porque o salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E parece que é o refrão aqui do salmista. E eu vou repetir, o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O salmista está dizendo assim, ó, aquele que não perde em batalha, ele está ali acompanhando em cada período, em cada passo, em cada noite mal dormida, em cada preocupação. Haja vista que lá no começo ele disse, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, diante da escassez, da luta, das traições, seja lá o momento difícil que você esteja enfrentando. O Senhor, Ele tem falado conosco através dessa palavra e nos diz, é hora de ir em busca do que você perdeu, meu filho. É hora de você buscar conselho diante do meu altar.
cingir os lombos, atravessar os obstáculos que você humanamente vê como impossível, porque a vitória está do outro lado. Nada nem ninguém será destruído, porque o Senhor é a tua força. Toma posse dessa palavra. Não abra mão daquilo que Deus está falando conosco, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aquele que nunca perdeu uma batalha está ao meu lado. Está ao teu lado. E o verso que eu mais gosto é o verso 8, esse que eu vou ler agora, porque diz assim, ó: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Agora o salmista, ele nos chama a ver as coisas com a visão de Deus. E só vendo o que Deus está fazendo, para continuar tendo uma fé inabalável, haja vista, as coisas não andam da melhor forma possível. E eu só lembro da história de Ana, eu até ministrei aqui recentemente, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 4, Ana vai dizer tudo isso aí, como Deus, ele causa desolação na terra, como Deus dá um abalo grande na terra. Aí Ana diz assim, ó: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aleluia! Pode vir e veja, contemple que abalo o Senhor tem dado na terra. Ele usa a expressão desolação, é o que nós temos visto nos nossos dias. A terra passando por um estreito grande. Mas o salmista diz, diante de tudo isso, eu não temerei, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu abrigo. Eu não só estou em Deus, mas eu quero permanecer em Deus. O verso 9 diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Diante de tudo isso que o Senhor é, que o Senhor nos proporciona, Ele tem o poder de iniciar a guerra, de continuar a guerra, mas também de findar a guerra, pôr um fim na guerra. Diante de todas essas palavras, o salmista termina dizendo: fique quieto, fique quieto. Fique quieto, porque eu serei exaltado sobre a terra. É assim Deus falando conosco. Fique quieto, porque todos verão e reconhecerão a minha glória neste negócio. Aplique essa palavra na sua vida. Todos verão bem de pertinho e reconhecerão o meu trabalhar. É a expressão que ele usa aqui, aleluia, dizendo que Deus será exaltado sobre a terra, sobre as nações. Deus está com você, Deus está conosco. Portanto, busque esse auxílio, onde você receberá na fortaleza de Deus
refrigério, recarga para suas forças. Você estará com Deus ou está com Deus, então você está seguro. Você está longe do perigo e das armas de destruição do inimigo. Você pode até estar ferido ou se ferir, mas jamais, nunca destruído. Não temas, não temas. O temor do Senhor nos dá força para enfrentarmos os temores do mundo. O Senhor dos Exércitos está com você. Ele vai manifestar a glória dele sobre as nações, sobre a terra e aí dentro da sua casa, nessa luta travada que você enfrenta. Não tenho dúvida, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Será que você pode dizer amém? Amém e glória a Deus.